Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 41. Hoje é dia de a gente falar muito de Real Madrid e Barcelona, o superclássico espanhol que vai acontecer no próximo domingo pela Liga Espanhola. Mas não vamos falar só do jogo, né? Vamos falar muito dos sentimentos dos torcedores de Real e Barça quando se aproxima e quando ocorre um clássico como esse, e também repercutir os sorteios europeus. Afinal, o Real Madrid já tem adversário definido nas quartas de final da UEFA Champions League, é o Chelsea, numa reedição da semifinal do ano passado, e não se sabe ainda onde vai ser a partida de volta, se o Chelsea vai jogar com os ou não, enfim, muita coisa, muitas dúvidas ainda envolvendo essa partida, esse duelo de quartas de final sorteado hoje para Real Madrid e Chelsea. E também o Barcelona na Europa League. O Barcelona não está na Europa League e vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, nas quartas de final, primeiro jogo na Alemanha, segundo jogo em Barcelona. Hoje o Jamil Chad não pode participar com a gente do podcast Futebol Sem Fronteiras, está com um probleminha familiar, vai dar tudo certo para o Jamil, para a família dele, se Deus quiser. Mas eu tenho aqui dois convidados que quem acompanha a página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube já conhece, mas quem está assistindo a gente hoje no canal UOL ou ouvindo a gente nas plataformas de podcast, na tua plataforma preferida, talvez ainda não conheça. Eduardo Álvares e Joaquim Pieira estão comigo. Joaquim Pieira, o Kim e o Edu estão comigo, meus companheiros. O Edu sabe tudo de Real Madrid, é colaborador da Rádio BBC, da Futebol Espanha, e o Kim é correspondente do Diário Esporte aqui no Brasil. Os dois estão aqui em São Paulo, assim como eu, os dois falam português perfeitamente, vocês vão ver. E eles vão contar para a gente como se sente um torcedor do Real Madrid, como se sente um torcedor do Barcelona e como eles encaram um jogo como esse. Logo, logo vocês vão descobrir quem torce para quem, tá bom? Vou começar com o Edu. Bom dia, Edu. Buenos dias, meu amigo. Real Madrid e Barcelona. Edu, conta para mim. Faltam 2 dias para o jogo, para quem estiver acompanhando a gente na sexta-feira, enquanto a gente faz essa gravação, essa transmissão ao vivo. Como se sente um torcedor do Real Madrid antes do jogo contra o Barcelona? Ele olha para a tabela, ele olha para o campeonato, o que vale esse jogo especificamente, ou tudo isso fica em segundo plano quando se enfrenta o grande rival? É o jogo do ano, Júlio. Não tem muito mais o que elaborar. É o jogo do ano, o jogo mais importante. Eu não diria que é um título, porque os times tendem a encontrar-se mais de uma vez na temporada fora do campeonato de liga e pode ter a Supercopa, pode ter outros torneios onde eles também jogam, mas é um jogo importantíssimo que, como acontece com os derbys em todos os países, está muito além de se a tabela favorece ou prejudica, de se estamos melhor ou pior na Champions League. Todas essas questões viram secundárias quando chega o Barcelona a Madrid ou quando o Madrid viaja para Barcelona. É o jogo do ano, sem dúvida, e há muita... do ponto de vista do treinador, é um jogo onde não dá para poupar jogadores. De jeito algum se consegue poupar jogadores, porque um resultado negativo pode, no caso do Real Madrid essa temporada, um resultado negativo pode colocar um ponto negro em uma temporada que por enquanto está muito bem encaminhada. Então, não acredito que, embora ele tenha 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e ele tenha que dar descanso a alguns jogadores, vai ser um jogo que o Real Madrid irá com todo, como todos os clássicos entre Real Madrid e Barcelona. Não tem ninguém que poupe jogadores. A gente teve em São Paulo, na quinta-feira, um Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Palmeiras, um derby, que não valia nada para o campeonato, né? Absolutamente nada para o campeonato, não importava se o Palmeiras ia ganhar, se o Corinthians ia ganhar, não ia mudar nada, mas foi o jogo do campeonato, né? Porque todo mundo querendo ver esse novo Corinthians enfrentar o Palmeiras já consagrado, 2 técnicos portugueses, e acho que mostra um pouquinho como esses clássicos eles têm uma vida
separada do que está acontecendo. E o que está acontecendo na Liga Espanhola no momento é o Real Madrid com a mão na taça, né? O Real Madrid tem 10 pontos de vantagem para o Sevilha, 15 de vantagem para o Barcelona. É difícil imaginar que o Real Madrid vá perder o título espanhol nessa temporada, mas ainda assim, Joaquim Piera, correspondente do Diário Catalão Esporte, ainda assim, para o Barcelona, é a chance de você dar uma bela de uma carimbada nessa possível faixa do Real Madrid, né, Kim? Um abraço. Um abraço, prazer estar aqui. Como falou o Edu, é um jogo que é a parte do próprio, de tudo que acontece na temporada. A questão folclórica diria que é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Eu acredito que é uma das maiores rivalidades do futebol mundial, porque tem vinculações históricas, tem vinculações políticas, tem vinculações da concepção do próprio Estado espanhol, de duas visões diferentes. É um jogo de um grandíssimo simbolismo dentro da Espanha. E nesse clássico do domingo no Bernabéu, chega num muito bom momento esportivo, porque no jogo do primeiro turno no Camp Nou, o Barcelona ainda estava chorando a saída do Messi, o treinador não tinha confiança da diretoria, mesmo que era um histórico jogador do Barcelona, como Ronald Koeman, e agora esse clássico de domingo chega no momento que o Real Madrid conseguiu, contra pronóstico, eliminar no PSG num jogo no segundo tempo no Bernabéu fantástico. E por a parte do Barcelona, é um clube que se reencontrou com o seu jeito de jogar, com essa tradição cruifista, guardiolista, de futebol bem jogado, ou pelo menos essa é a intenção, com garotos jovens, a grande maioria deles saindo na Masia. A última derrota do Barcelona foi precisamente contra o Real Madrid na Supercopa jogada no mês de janeiro na Arábia. As contratações do mês de janeiro no Barcelona vingaram. Portanto, domingo é um jogo que o barcelonismo está esperando muito, porque a sensação generalizada é que é um jogo que o Barcelona, obviamente, não vai ganhar o Campeonato Espanhol, vai ganhar o Real Madrid, mas que lembra muito ao jogo que aconteceu na primavera europeia de 2003, quando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho ganhou no Bernabéu por 0-1. E isso foi uma demonstração coletiva de que aquele time poderia fazer grandes coisas. E a coisa assim é que na temporada seguinte foi campeão espanhol, e a seguinte ganhou a Champions League em 2006, na final contra o Arsenal em Paris. Então, o que o barcelonismo espera desse jogo é talvez uma vitória que solidifique o começo do novo projeto esportivo, com Xavi como treinador e nessa etapa pós-Messi. Muito interessante. Realmente, eu lembro dessa partida, dessa vitória no Bernabéu, e realmente são momentos em que teve um outro jogo que também ficou marcado. Bom, foram vários jogos marcantes, né, entre Real Madrid e Barcelona, mas um nessas coisas assim, de um tá mal, o outro tá bem. Um que eu lembro bem também foi em 2007. Acho que foi no fim, não sei se foi no fim de 2006, começo de 2007, um que o Real Madrid ganha por 4-1. É a última rodada. É a última rodada. No fim, né, do campeonato. É quando tem o Passilho, não é? Tem um Passilho. Não é o jogo do Passilho? Tem o Passilho. Foi então no fim de 2008. No fim da temporada 2007-2008. Que o Real Madrid ganhou por 4-1. Eu não quero errar, mas diriam, se não foi o último jogo do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Barça, talvez foi o último. Sim. Foi a temporada 2000, o Barça, o Kim pega um pedaço ali, um recorte, né? 2003, 2004, aí o Barça ganha 2 vezes o Campeonato Espanhol, ganha a Champions League. Aí em 2006, 2007 ainda era o melhor time, começa a aparecer o Messi, mas o Real Madrid é campeão espanhol, né, de uma forma surpreendente. Mas ainda ficava aquela impressão de ganhou porque o Barcelona bobeou, dormiu e tal, não sei o quê. Em 2007, 2008, não. Né? O Real Madrid ganha de forma contundente o Campeonato Espanhol, ganha de 4-1 no Bernabéu, já entra naquele jogo campeão, então o Barcelona tem que fazer o corredor ali, o passilho, né, para aplaudir os campeões, e aí sai Ronaldinho, sai Rijkaard, sai um monte de gente, sai Deco.
E chega Guardiola, né? Chega Guardiola naquele meio de 2008 e aí muda de novo a coisa, né? São jogos que marcam épocas, assim, né? Que marcam passagens de bastão. Desculpa, Júlio, quando eu falei do jogo de 2003, é porque o Barcelona vinha praticamente de 4 anos sem ganhar absolutamente nada. Sim, sim. E a crise política, institucional, esportiva era muito grande. Aquele jogo, precisamente, ganha o Barça 1-0, gol de Xavi com assistência do Ronaldinho. Uma bola por cobertura, assim. Exatamente. Então, assim, o jogo de domingo para o barcelonismo é como, olha, o Madrid vai ser campeão, ótimo, nós estamos vivos na Europa League. Ótimo não, né, Kim? Ótimo, não tão ótimo assim, não, né, né? Não, ótimo desde o ponto do barcelonismo, estou falando desde a absoluta neutralidade possível e objetivo. Então, desde o ponto do barcelonismo, ótimo. Então, assim, é começo, é uma vitória que permite já pensar na próxima temporada, quando o Barça já tem a obrigação de voltar a lutar pelos títulos, principalmente internamente, na Copa do Rei e o Campeonato Espanhol. Muito bem. Antes da gente... Eu quero falar muito sobre o significado desse jogo para vocês, né, como catalão, quer dizer, como madrilenho, como catalão. O que significa esse jogo? O Kim já deu uma pequena pincelada, né, sobre como ele tem implicações políticas, nacionalistas, enfim, tem muita coisa envolvida no Barcelona e Real Madrid. Agora, antes disso, vamos falar rapidamente sobre a notícia do dia, que são esses sorteios, né, da Champions League e da Europa League, porque no meio dessa preparação para o Clássico saem os futuros duelos, né? O Real Madrid, como o Kim já citou, passou pelo PSG na semana passada, né, na UEFA Champions League, numa grande atuação, né, um banho de madridismo ali que todo mundo teve, do que significa o Real Madrid, vencer por 3-1 o PSG, reverter aquele placar com 3 gols do Benzema, e agora vai enfrentar o Chelsea. No ano passado se enfrentaram na semifinal, pela primeira vez, inclusive, os clubes se enfrentaram, né, numa competição europeia, e o Chelsea acabou se classificando. E dessa vez, quartas de final. Mas, Edu, primeiro surgiu, né, a UEFA soltou ali uma informação de talvez o jogo de volta não seja em Madrid. Por quê? Porque tem Chelsea, Real Madrid, tem Manchester City e Atlético de Madrid no sorteio. E as partidas de volta em Madrid, né, do Real e do Atlético. Aí, por causa do hooliganismo, medo de torcedores ingleses, na mesma cidade, na mesma semana, etc. e tal, falou-se sobre a possibilidade de inverter o mando de Chelsea e Real Madrid. Mas o Real Madrid já veio falar, olha, não tem nada de sorteio, não tem essa de inverter mando, não. Vamos ver se a UEFA vai fazer isso. Eu acharia um absurdo completo. O sorteio é sorteio. Realmente, saiu lá Chelsea e Real Madrid. O jogo de volta tem que ser em Madrid. Mas vamos considerar que o jogo de volta vai ser em Madrid. Existe essa dúvida. Existe também a dúvida se o Chelsea vai poder vender ingressos, se vai poder ter torcida em Londres, ou se vai ser um jogo com portões fechados. Quer dizer, algumas dúvidas ali que não costumam acontecer. Os sorteios da UEFA estão meio complicados nessa temporada. Mas o confronto em si, Edu, Real Madrid, Chelsea. O torcedor do Real Madrid não costuma duvidar de muitas coisas. Mas como você enxerga esse confronto contra o Chelsea? Eu enxergo bem melhor do que o ano passado. O ano passado, o Real jogou com vários jogadores-chave machucados, que o Zidane não tinha alternativa e acabou jogando com Mendy, com Ramos, que fizeram um jogo terrível, estavam claramente completamente fora de forma. Ele também arriscou com o Hazard, que era esse jogador talismã do Zidane, que o Zidane viu alguma coisa que ninguém mais viu. E ele também colocou Vinícius quase que como ala, como carrilero, que se chama na Espanha, com todo o lado esquerdo do campo para cobrir. Então, ele não foi o jogo de volta, que foi onde o Real Madrid ficou eliminado, não foi o jogo mais inspirado de Zidane do ponto de vista de treinamento, e o time tinha vários jogadores machucados que eram chave nas posições. Eu acho que chegamos neste jogo numa situação muito melhor. Temos essa dúvida do Benzema, que se machucou no último jogo de Liga em Mallorca esta segunda-feira, e que não está claro quão grave é essa lesão. O Mendy também está mais ou menos claramente vai estar melhor do que ele jogou contra o Chelsea no ano passado, que tinha estado 2 meses sem jogar, e é o primeiro jogo dele voltando, forçando a recuperação. Então, acho que o time está mais redondo, o time tem mais variáveis ofensivas,
tem jogadores muito mais em forma, e eu sou mais otimista do que era no ano passado. O Chelsea ganhou o Real no ano passado muito pela questão física. Claramente o Real Madrid estava completamente desbordado no segundo tempo em Stamford Bridge, foi completamente engolido pelo Chelsea e não conseguia. Esse meio campo, Casemiro, Kroos, Modric, que tinha jogado já para essa altura da temporada 50 jogos, não dava mais. E a entrada no time recentemente do Valverde e do Camavinga, eu acho que podem ajudar a que essa parte física seja um pouco mais igualada. E portanto, de novo, eu sou um pouco mais otimista do que era no ano passado. E o Chelsea também não está. O Chelsea pode ter uma questão psicológica que é muito importante e que pode ter duas visões. Ele está numa situação bizarra que eu não lembro nenhum time de futebol na história estar numa situação desse tipo, que não possa vender ingresso, que esteja intervindo, que seja obrigado a vender o clube, o dono, os bens paralisados, tal, e o clube pagando pelos pecados, entre aspas, do dono. E isso pode gerar ou realmente uma disrupção negativa do dia a dia do clube, que eles não consigam treinar direito, que os jogos deles sejam ruins, ou pode gerar o efeito contrário, que é um pouco a questão quase Mourinho de criar uma mentalidade de que todo mundo está contra nós, e isso gera um grupo super coeso que se junta e fala, cara, vamos provar para todo mundo que somos muito melhores do que eles dizem e que podemos superar esta situação negativa e acabar ganhando um troféu. Então, é uma ferramenta faca de dois gumes. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, semanas e como evolui essa situação do Chelsea. Mas eu realmente acho absurdo que eles não consigam fazer um jogo de porta fechada nesta situação. Eu acho que vão dar um jeito, né? Seguramente acharão alguma forma de convidar pessoas assim que paguem, tal, convidar os abonados que já pagaram a cadeira cativa do ano inteiro. Seria uma situação bizarra eles terem que jogar sem público em casa esta eliminatória. Mas, resumindo, eu sou positivo, sou otimista e acho que está se não tiver alguma lesão grave nas próximas semanas, eu acho que o Real Madrid deve encarar essa eliminatória com bastantes possibilidades de ganhar. Muito bem, as quartas de final da UEFA Champions League, para quem está assistindo a gente na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube ou no canal UOL, excepcionalmente o podcast Futebol Sem Fronteiras, nesta sexta-feira no canal UOL, nós estamos sempre às quintas-feiras, mas nessa semana era importante esperar, justamente para saber se o Barcelona ia estar classificado ou não na Europa League, para saber quem o Barcelona e o Real Madrid iam enfrentar nas ligas europeias. Então a gente, excepcionalmente nessa semana, às sextas-feiras, e quem acompanha a gente, quem está inscrito na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, já conhece o Edu e o Kim de outros carnavais, porque a gente sempre faz lives depois dos jogos do Real Madrid, depois dos jogos do Barcelona. Inclusive, no domingo, Real Madrid-Barcelona, que é o grande tema desse nosso podcast hoje, estaremos ao vivo durante o jogo. É promessa, hein? É promessa, que o jogo vai passar só no Star Plus. Tem gente que assina, tem gente que não assina, não vai passar na televisão. Só quem tiver o serviço de streaming. Então, quem não tiver, de grátis, no YouTube, no podcast Futebol Sem Fronteiras, nós três estaremos animadamente falando desse jogo. Mas, o Kim, sem querer provocar, mas você que está de fora aí das competições europeias... Da Champions League, desculpa. Não, ele foi rebaixado, ele está na segunda divisão das competições europeias. Estava na divisão onde a torcida do São Paulo, dos Santos, está aqui na América Latina. Então, sai na rua em São Paulo e fala para Santista e São Paulino que está numa competição menor. A Sul-Americana, A Sul-Americana. São Paulo e Santos estão na Sul-Americana. Que é a nossa Europa League na Europa, não? Eu acho até que a Europa League o pessoal dá mais bola do que para a Sul-Americana, até a hora que chega na fase final. Mas você que está de fora, Kim, me fala aí teus palpites, ó. Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Atlético de Madrid, Villarreal e Bayern de Munique, Benfica e Liverpool. Quem que você acha que são os 4 que vão passar aí para a semifinal da Champions League? Se o Real Madrid eliminar o PSG, pode eliminar o Chelsea, que está numa situação de desmanche. Ainda não. Está numa situação, eu acho, de desmanche, e conhecendo como funciona a indústria do futebol, os empresários dos principais jogadores já estão procurando destino para a próxima temporada. A indústria do futebol funciona assim. Então, assim,
de fato, ele não foi expulso da Champions ou Chelsea, mas praticamente foi expulso. Parece que que a UEFA não quis colocar... Se dependesse da UEFA, tiravam logo o Chelsea, né? Então, assim, tem muitos fatores de como eliminar um time da Champions sem público, pouco importa o VAR, qual vai ser a arbitragem, muitos fatores. Então, parece que aquele clube que ninguém quer agora mesmo nas competições europeias, principalmente o organizador, que é a UEFA. Eu acho que o Real Madrid agora é favorito. Então, Real Madrid favorito, aí City, Atlético de Madrid, Simeone contra Guardiola, quem que você Mais acha? que Simeone contra Guardiola, o City está jogando muito bem essa temporada. Algum dia vai acabar ganhando a Champions. Também falamos isso do PSG, mas a concepção global de time é muito melhor. Eu acredito que o City vai eliminar o Atlético de Madrid. Com relação... E aí, Liverpool e Bayern super favoritos, né? Não tem muito o que falar. Edu, eu acho que vai ter Real Madrid e Atlético de Madrid nessa semifinal de Champions League. Mas, eu quero falar mais de Barcelona e Real Madrid, que é o tema. Na Europa League, o Barcelona vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, que eliminou o Betis. Na prorrogação, com um gol no último minuto da prorrogação, 121. Com a eliminação... Venceu em Sevilha, perdeu ontem na Alemanha, mas aí o jogo foi para a prorrogação, e aí na prorrogação o Frankfurt fez o gol do empate 1-1, passou, o Barcelona ganhando o Galatasaray. A final vai ser no Estádio Olímpico em Sevilha, e os dois clubes de Sevilha foram eliminados ontem nas oitavas de final. A grande surpresa é a eliminação do Sevilha, que é o autêntico favorito e especialista na Europa League, e eu acho que o Barcelona tem um cruzamento relativamente fácil, e o caminho agora para chegar na final de Sevilha fica um pouco mais claro, tendo em conta que na outra parte do quadro tem, para mim, o jogo estrela, o cruzamento estrela das quartas de final da Europa League, que vai ser o Atalanta contra o Red Bull Leipzig. Então, o Red Bull, o Leipzig e a Atalanta, né? E quem vencer de Leipzig e Atalanta, os dois estavam aí 1 ano e meio atrás, estavam na bolha lá de Lisboa, disputando o título da Champions League, né? Atalanta, os dois foram eliminados pelo PSG, a Atalanta nas quartas de final, o Leipzig na semifinal, e aí o PSG chegou naquela final contra o Bayern de Munique na bolha de Lisboa. Então tem Leipzig e Atalanta no lado da chave, Leipzig, Atalanta, Braga e Glasgow Rangers. Do outro lado da chave, se o Barcelona passar pelo Eintracht Frankfurt, ele vai enfrentar ou o West Ham ou o Lyon na semifinal. Ô Edu, dizem lá na Catalunha que levantaram a plaquinha ali, Europa League é obrigação, né? Por parte do Barça. Mas o torcedor do Real Madrid está torcendo pelo Barcelona na Europa League, aquela coisa de tipo, é o time espanhol na Europa League, representa o país. Calma, né? Calma. Assim, eu torço que para que eles cheguem na final e percam, porque os coeficientes são melhores para os times espanhóis se os times progredem e chegam à final, e a Espanha tem uma tradição muito forte na Europa League, é Sevilha, é Villarreal, é Atlético de Bilbao, é Atlético de Madrid. Cara, é um torneio que essa classe média do futebol espanhol quase que virou um torneio, outro torneio espanhol, porque ganhamos com uma frequência incrível, mesmo com os times médios ingleses tendo muito mais dinheiro. Mas no caso do Barcelona, é o que eu comentava antes. O Barcelona pergunta ao Salvador Gama se tem chances de título. Cara, eu acho que é obrigação mesmo. Eles foram rebaixados da categoria onde eles deveriam estar, então tem que ascender de novo. O objetivo no ano seguinte é subir, e para subir tem que ganhar o torneio. Se o Real estivesse na segunda divisão, obrigação é ganhar a segunda divisão. Não tem outra... Engraçado. Não existe outra opção. Não existe outra opção. É engraçado o Edu falar da segunda divisão, quando o meio cênico do Real Madrid foi criado na taça da UEFA na década dos 80. Então, assim, o Madrid... É verdade. Mas isso era outra competição, cara. Isso era uma Copa da Europa. Isso era uma Copa da Europa que só jogávamos campeões, que era muito mais difícil de acessar. Só jogamos campeões. Essa UEFA era de muitíssimo mais qualidade que a Europa League hoje. Tem que ver os ganhadores. Os segundos times da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, estão todos na UEFA. Hoje os 4 primeiros estão na Champions League. A Europa League é o 5º, 6º classificado.
Cara, não dá nem para comparar. Não, por isso o Real Madrid esteve 5 anos sem ganhar o Campeonato Espanhol, porque preferiu ir jogar na Copa da UEFA, que era, na época, a grande competição mundial. Não é preferência, mas é evidente que tinha uma diferença de nível entre a UEFA antiga e esta Europa League gigantesca. Estamos no segundo nível dos times, os 3, 4 primeiros times das melhores ligas estão na Champions League. Estamos falando do quinto, sexto classificado. Não é bem a mesma coisa aqui. Não é bem a mesma coisa. Essa precisamente umas questões, entrando já na rivalidade, como o Real Madrid quer reescrever a história do futebol espanhol e mundial. É uma das grandíssimas rivalidades. O que eu estou reescrevendo, Kim? Não, o Real Madrid, eu falei alguma coisa que não é verdade? O Real Madrid joga a Copa da UEFA? Não, o Real Madrid era a grande competição. Pô, então não sei porque os que ganhavam a UEFA... a grande competição era a Copa da Europa. Eu só estou falando que a Copa da UEFA antiga era muito superior em qualidade de times à Liga Europeia de hoje. Então vamos falar para a torcida do Liverpool, que quando a torcida do Flamengo, que quando ganhou contra o Liverpool, naquela época quem ganhou esse ano a UEFA, a competição era mais difícil. Não era mais difícil. Mas isso é outra... Aqui, muito mais difícil. Cara, olha os times que jogavam o Real e os times que estão hoje... Essa é uma característica típica de Madrid. Eles decidem quando começam as competições europeias, começa na Copa de Europa, anteriormente não existia absolutamente nada. A Copa de Férias não valia absolutamente nada na época, mas quando o Madrid começou a jogar na Copa da UEFA, serve. Se o Madrid agora... tudo isso você está colocando na minha boca. E essa negação da realidade é uma característica muito clara do torcedor do Barcelona. Essa realidade paralela... Isso que faz sistematicamente a mídia de Madrid. Isso que faz... Eles querem fixar a questão histórica. Não, isso vale, aqui vale, nessa competição não vale. É engraçado que na Inglaterra ganhar... Responda a minha pergunta. Antes se classificava o campeão para a Copa da Europa e o segundo, terceiro, quarto classificado ia para a UEFA. Hoje, os 3, 4 primeiros times de cada liga vão para a Champions League. O que sobrou para a Liga Europa é uma coletânea de times de classe média que quase nunca ganhou nada. E por isso Sevilha é o rei da Europa League, porque conseguiu... Edu, então, você pensar que é de outra forma é se iludir, Kim. Não, mas o Real Madrid já perdeu Supercopa de Europa contra ganhador da Europa League, não? Sim, e isso pode acontecer porque são 2 jogos. Tá bom, então assim, a tecla que eu quero tocar é isso. Não estou falando de você, Edu, estou falando o que faz em Madrid, é decidir, categorizar o que é importante e o que não é importante. Na Inglaterra, por exemplo, a FA Cup, não é a tradição, o torneio mais antigo do mundo, tal. Resulta que a Copa na Espanha não serve para nada. É prato menor. Por quê? Porque o Real Madrid nunca não é nem o primeiro nem o segundo grande campeão da Copa. Eu não falo nada disso da Copa do Rei. Por quê? E eu estive na final de 2 Copas do Rei em Valência, ganhadas do Barcelona, e foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas, Edu, não tenho nada contra Edu, o Rei. Você sabe perfeitamente que a mídia em Madrid, na mídia espanhola, não dá importância da Copa do Rei. Não dá nenhuma importância na Copa do Rei. Cara, por quê? Porque o Real Madrid não é o clube que mais ganhou. Então, assim, isso é muito engraçado. Quando o diretor do AS, Alfredo Relaño, ele se dedicou a reescrever a história em artigos no diário AS desde o ponto de vista do Real Madrid. Então, assim, tudo aquilo que não toca no Real Madrid... E você acha que o Casanovas não tem uma versão parecida do ponto de vista do Barcelona? A mídia em Barcelona não quer reescrever... É o trabalho deles. Eles têm que gerar... Não é o trabalho deles. Eu respeito. Não é o trabalho deles. É assim, a categorização da importância dos títulos das temporadas é se o Madrid está bem ou mal. Não, a Copa da Europa é o máximo. Escuta, posso te assegurar, a Copa de Férias era mais difícil de jogar que a Copa da Europa. Mas eu nunca vai você ouvir ninguém em Barcelona falando, não, porque a Copa da Férias na época tinha melhores clubes que a Copa da Europa. Tinha melhores clubes. Você está discutindo sozinho. Você está discutindo sozinho. Não, porque o Kim tá lembrando de uma época em que o Barcelona ganhou, né, a Copa das Feiras, né, que depois virou a Copa da UEFA e tal. E nessa época o Real Madrid ganhava todo ano Mas olha, um trauma
um trauma meu foi que o Real Madrid nunca ganhou a Recopa. Que não existe Porque mais. não, a Recopa era o torneio dos campeões das Copas de cada país. É a que não nossa existe competição. mais. Que não existe mais. Não era brincadeira, era a nossa competição do Barcelona. O primeiro grande título, o primeiro título internacional do Barcelona em Basileia, na final da Recopa, que vão 30.000 pessoas na final em Basileia. Então, assim, para o barcelonismo, eu, quando era criança, ganhar a Recopa, eu tenho, historicamente, eu dou muito valor. Agora tem aqueles que comem filé mignon o dia inteiro, na Espanha mesmo, que também está caríssimo, que fala que o Barcelona, na época dos 80, só levantava recopas. E que se só levantava recopas? O que eu quero dizer, e o que eu dizia, não estou falando de questão histórica, é que a mídia de Madrid categoriza. Isso é importante, isso não, isso por quê? Porque esse ano... Eu acho que esta é uma conversa... A mídia de Barcelona também categoriza não para o torcedor categorizamos. dela. Claro que sim. Mas, Kim, nas nossas... Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem falar aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Tá demais, hein? A live tá demais. Não, a minha nada. Que é isso? A live é dos convidados, a live é de quem está assistindo, e eu acho que tivemos um momento... Sabe, eu gostei muito dessa discussão de vocês, mas eu vou cortar um pouco a questão do que importa mais na Europa, etc. e tal. Eu ia fazer uma gozação aqui, porque, Kim, quando o Barcelona caiu na Europa League, você também tirava o maior sarro da Europa League. Agora que passou de 2 fases, já virou importante, hein? Já virou, agora que tá para ganhar aí, virou importante. Eu acho que todo torcedor categoriza, assim, eleva a importância ou diminui a importância de um campeonato se o time dele ganhou ou não ganhou. Isso acho que é uma coisa incomum. Mas o que eu gostei do debate de vocês agora é porque ele mostra, entrando nessa pergunta, e que eu gostaria que o Edu respondesse antes, ele mostra que o clássico não é um jogo que acontece só nesse domingo, não é um jogo que acontece 2 vezes por ano. O clássico é um jogo que acontece o ano inteiro, o tempo inteiro, nessas discussões, nesses debates. O Real Madrid só ganhou a Copa da Europa quando era preto e branco. Aí depois o Real Madrid começou a ganhar um monte de Copa da Europa agora recentemente. O Barcelona isso, o Barcelona aquilo, o guardiolismo, o cruyffismo, o DNA. A gente já teve debates em algumas das nossas lives no podcast Futebol Sem Fronteiras sobre o DNA do Real Madrid. O DNA do Real Madrid é apenas vencer. E o Edu falou, não, tem que jogar bem. Enfim, esse debate ele acontece durante o ano inteiro. Mas, Edu, ele é um debate de futebol, de títulos, de quem ganhou isso, quem ganhou aquilo, quem está melhor, quem está pior, quem foi... Mas é um debate que extrapola bastante o futebol, né? Sim, extrapola. Eu tendo a preferir falar de futebol, mas é evidente que há muitos elementos interligados e que termina sendo uma rivalidade potentíssima dentro e fora do campo. Mas sim, eu prefiro... Eu gosto muito do jogo. Minha questão é que eu gosto muito do jogo. As brigas entre mídias de um e outro, etc., para mim, tiram brilho do que acontece no gramado, que é uma rivalidade histórica divertidíssima, com um monte de ângulos legais para explorar. Eu prefiro essa visão do jogo, porque eu acho que os dois times levaram o jogo a outro patamar, mundialmente. E isso é uma coisa que tem que se reconhecer. Você acha que isso acontece, Edu, mais em Barcelona do que em Madrid, a politização do jogo, ou é na mesma medida dos dois lados? Cara, a questão aqui é que há muito interesse dos dois lados de fazer barulho do ponto de vista da mídia. É um evento que chama muito atenção e todo mundo tem que falar alguma coisa, todo mundo tem que gerar audiência, etc., etc. Claro que a mídia vive de vender, como é perfeitamente lógico e faz todo sentido. Então, eles procuram ângulos mais provocadores, mais controvertidos, mas a rivalidade é duríssima nos dois lados. Eu não vou falar que Madrid é mais relaxado, porque não é. A rivalidade é duríssima nos dois lados e de novo, você me pergunta se eu quero que o Barcelona ganhe a Europa League, eu não quero mesmo. Mesmo que seja uma segunda divisão do futebol europeu, mas eu não quero mesmo que ganhe título algum. Essa rivalidade existe, é inegável, e assim como com outros times espanhóis, eu digo, Sevilla ganha, tá bom, não tem problema. Mas, do ponto de vista do Barcelona, não vou torcer, é evidente.
Ô, Kim, você na sua infância em Barcelona, há quantos anos você mora no Brasil, Kim? Desde 2003. Desde 2003, sempre como correspondente do Diário Esporte, que é um dos jornais mais importantes da Catalunha, né? Acho que o mais Ou relevante, na mais, minha opinião. por favor, Mais, né? Júlio, ou mais. É verdade. Bem, Edu mandou bem aqui agora, mandou bem. É o mais importante, verdade. Tem o mundo Eu não vou deportivo, tem o aliviar, é o que eu esporte. vou falar agora, mas mandou muito bem o Edu agora. Por Não, o favor. esporte é muito importante. O Kim sempre entrevistando a turma. Outro dia o Kim estava indo entrevistar o Ângelo aqui do Santos. Quando o Kim vai entrevistar os moleques, já fica de olho, quer dizer que o Barcelona já tá, já tem a pauta. E o Edu mora aqui há quanto tempo, Edu? Eu morei de 2001 a 2014 e voltei em 2020. Eu estou com 15 anos, mais ou menos. De Brasil, 15, né? 16 anos do Brasil. Por isso que esses caras falam português melhor que eu. Mas, ô Kim, na tua infância, lá na Catalunha, lá em Barcelona, você... Como que é para uma criança, como que é passado por uma criança a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid? O outro é um inimigo só esportivo ou um inimigo de vida? Como que funciona isso? No meu caso, não veio por via familiar. E é engraçado, porque eu não sei como veio essa rivalidade extrema, essa animadversão que eu sinto pelo Real Madrid. Eu não sei. Porque até o meu pai me cobrava, olha, não é normal o que essa criança tem. Me lembro dele falando para minha mãe, não é normal o que essa criança tem. Então, assim, no meu caso, talvez veio no pátio da escola. E depois, eu sempre acreditei, e continuo mesmo morando no Brasil, que onde tem maior rivalidade é entre cidades diferentes. Por quê? Porque você é criança, no seu não é duro a escola dele, mas na minha escola era tipo como 90% do Barça, talvez tinha 8% do Madrid e 2% do Espanhol. Então, assim, o fato de você não conviver com torcedores de outro time acabou criava fantasmas de rivalidade entre as próprias crianças. Então, assim, a rivalidade era extremadamente, eu acho que é extremamente forte, porque no momento que você é criança e você mora em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Paulo, e na sua família, seu vizinho, seu amigo torce para outro time, você lida isso mais naturalmente. Eu acho que, às vezes, pensando que eu tinha como um sentimento, acho que de rivalidade demais, absolutamente demais. Digo, você não normalizava pessoas que eram do Madrid, né? Não Porque você normalizava. não convivia pessoas que... Eu vou te falar o seguinte, até uma certa idade, que não vou falar a idade, se alguém me falava que era torcedor do Real Madrid, tá obrigado, eu saía embora. Atravessava a rua. Não, essa idade são 52 anos. Né? Não, porque eu já vi vocês em churrasco juntos, então tá tudo certo. Não tenho 52 ainda. Não, mas assim... Não, mas eu estou me adiantando. Ainda não vai mudar tão cedo. Não, mas assim, era uma questão que eu quando analiso agora, era como um bicho-papão. Pô, você é do Real Madrid, um bicho-papão e tal. Tipo um russo, assim, hoje em dia. Tipo, olha um russo. Exatamente isso. Eu sou estranho, esquisito, porque não foi por meu pai. É certo que amigos dos meus pais, um amigo do meu pai era do Barça, assim, roxo. Os meus irmãos não gostam muito de futebol. Então, assim, a minha vida, sendo criança, girava em torno do Barça e dos esportes. A minha geografia da Europa é relativamente boa, porque através do Barça, do time de basquete e do time de futebol e também de handball. Então, assim, não sei onde nasceu. Tem famílias que vêm por via do seu pai, do seu avô. No meu caso, não foi assim. Mas, assim, para mim, o que representava e representa, agora talvez um pouco menos, é que o que comentava, todas essas questões históricas, políticas, e depois... Peraí, Kim. Eu vou querer que você fale sobre isso. Desculpa te interromper, é que a gente só tem mais 4 minutinhos do Edu aqui com a gente. E aí o Edu vai ter que sair por questões profissionais, e aí a gente continua por mais 5 minutinhos para você falar sobre essa questão política
dentro da Catalunha, né? Que representa o que o Real Madrid simboliza. Mas, Edu, antes de você ir embora, eu quero que você fale duas coisas para mim. Primeiro, se você tem essa mesma experiência do Kim, assim, de na infância o Barcelona ser um bicho-papão ou não teve essa representatividade para você. E segundo, antes de ir embora, fale um pouquinho sobre tua cidade, sobre Madrid. Eu sempre pergunto, né, aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, o jogo por trás do jogo, o que quem vai para Madrid não pode deixar de conhecer, além do óbvio, né? Além das coisas óbvias. Mas fala antes um pouquinho sobre essa rivalidade. Assim, ouvindo o Kim, te suou algo, te fez lembrar de algo da tua infância parecido ou foi um outro approach? Sim, me lembrou dos meus amigos mais radicais. Eu sou um pouco mais tranquilo. Eu, pessoalmente, sou um pouco mais tranquilo. E eu tenho uma experiência muito engraçada, que foi... eu lembro que estava assistindo... fui para casa da minha namorada, que morava num subúrbio de Madrid, e íamos assistir um filme perto da casa dela. E eu liguei a TV e estava jogando Barcelona e Atlético de Madrid. E foi um jogo uma loucura absoluta de jogo, que o Romário fez um gol encobrindo o goleiro, que a bola foi como em slow motion, uma coisa inacreditável. Aí eu sentei, aí eu percebi, cara, não está jogando o Real Madrid e eu quero assistir esse jogo. E isso fez um clique na minha cabeça de, cara, eu gosto do jogo mesmo, sim, não é... Eu torço pelo Real Madrid, etc, etc, mas me divirto muito assistindo futebol. E isso me deu eu relaxei um pouco, digamos. Eu sou mais radical torcendo pela Espanha do que pelo Real Madrid, muitas vezes. Mas sim me lembra, claro... tá aí um negócio em comum com o Kim, né? Me lembra exatamente. Me lembra muito dos meus amigos da infância, dos mais radicais. Posso interromper ou não? Pode. Não. É só uma brincadeira, é só uma provocação barata. Vai, segue. Na minha escola tinha mais... Não era 90% Real Madrid. Tinha muito torcedor do Atlético, porque naquela época era mais equilibrado, todo era mais equilibrado. O Real Madrid e o Barcelona viraram esses monstros, e evidentemente o Real Madrid tinha uma posição melhor que o Atlético, tinha mais torcedor, mas o Atlético teve um estádio com todo mundo sentado muito antes que o Real. O Atlético tinha uma base de torcedores gigantesca, teve uma época muito boa, 70 e 80, com grandes jogadores, então não tinha essa... Nós tínhamos torcedor Atlético e até algum do Barcelona. Então, não tinha tanto essa dominância, que hoje deve ser muito mais exagerada. Hoje, numa escola em Madrid, realmente, deve ser 80% Real Madrid, algum Atlético perdido por aí. Então, eu levo as coisas com um pouco mais de... E eu tendo a pensar que não é saudável todo esse viés político no futebol. É impossível negar que existe, é impossível negar que é um fator histórico, mas eu tendo a pensar que quanto menos bola demos essas coisas, mais saudável será a rivalidade, porque a rivalidade vira uma coisa, em alguns momentos, violenta. E isso não é legal, isso não é o jogo que eu gosto. Mas, bom, essa é a primeira resposta. A segunda é que realmente tem um minuto a mais. Tem um bairro em Madrid, que é o bairro das Letras, que está do lado do Congresso. E é um bairro onde moraram originalmente Cervantes, Calderón, Quevedo, Góngora, Becker. É um bairro que tem uma história literária extraordinária. Tem a casa original de Lope de Vega. Estou falando de grandes escritores espanhóis do século de ouro. E é um bairro que é lindíssimo porque não mudou a construção, está totalmente respeitada. São algumas casas de 1700, 1600. É um bairro lindo e que ainda tem uma vida cultural e de noite, porque Madrid é uma cidade muito noturna, divertidíssima. Os bares são fantásticos, as exposições, os ateliês, os lugares de drink, os restaurantes. Para mim é um lugar encantador que está muito perto do Museu do Prado, de toda a parte cultural de Madrid e da grande artéria de Madrid, que é a Castellana, mas que fica quase que... Eu morei lá 5 anos e é como morar numa cidadezinha dentro de Madrid. Todo mundo se conhece, os donos dos negócios locais te cumprimentam, uma coisa encantadora e para mim é um dos lugares que sempre recomendo. E tem um dos melhores bares do mundo. Sempre sai nas listas de melhores bares do mundo, chama Salmão Guru. E um bar de um barman argentino que
que fez um sucesso incrível. Realmente é um lugar para beber um drink legal e conversar, e é sensacional. O bairro, para mim, é nota 10. Caramba, eu vou falar das letras. Antes eu preciso dispensar, Edu. Rapidinho, Edu. A chave esportiva para o jogo de domingo, a chave para o clássico. Os dois times têm fraquezas muito claras. Eu tendo a pensar que quem explorar melhor as fraquezas do outro vencerá. E para o Real Madrid explorar as fraquezas do Barcelona, Benzema precisa jogar. Se o Benzema não estiver... Qual é essa fraqueza? A lentidão dos zagueiros, da defesa? Os 4 de atrás não estão 100%. Não estão 100%. Araújo não sai bem com a bola, então pode ser explorada essa fraqueza. Piqué não é tão rápido quanto só ir a ser, então você pode pegar ele a contra. Os dois laterais não são jogadores que já estão no primeiro nível. Então, esses 4 atrás, com Benzema se mexendo, movendo, movimentando, achando espaço, para ele é uma oportunidade de aparecer muito boa. Se ele não estiver, não temos um jogador que faça esse mesmo trabalho no banco. E aí vai ser mais difícil fazer gol. E eles com a bola melhoraram muitíssimo. Tem muito mais opção, tem muito mais. E aí nós atrás vamos sofrer, porque nossos laterais também não são de primeiro nível. Se o Mendy não está a 100%. Para mim, essa é a chave. Corre lá, Edu. Até domingo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui no Futebol Sem Fronteiras. Agora a gente vai ficar falando mal de você aqui. Valeu, Edu. Um abraço. Tchau. Kim, primeiro, falando em cima de algumas das coisas que o Edu falou, para a gente encerrar o nosso podcast, o bairro das Letras, em Madrid, era um dos lugares que eu mais ia. E inclusive, ali tem tem alguns pedaços de poemas, de livros, que estão gravados no chão, nas calçadas. E você ia ler ruas. Poemas. Isso. É que aí, no final da noite, eu já estava lendo tudo duplicado. E era o típico lugar... para ler poemas de madrugada. Para ler poemas. E para você ir de bar em bar mesmo. Assim, você entra num bar... E aí, depois, sei lá, 1 da manhã, o bar fechava, e você ia no do outro, aí às 2 da manhã o outro fechava, você ia no outro, E lá tem um bar, o Edu citou um que, do gosto dele, eu cito um que era muito do meu gosto, chamado Maceiras. Acho que está lá até hoje. Era um galego, um bar galego, em que, ali que ficava no pé ali da Calle de las Letras, ali para baixo, no bairro das Letras. Eu ia muito, sensacional. Tomar uma sangria e comer um pulpito à la galega. E aí... Antes da gente falar do jogo, Kim, da questão política, eu te pergunto, você ia, ou quando morava na Espanha, ia a trabalho a Madrid? Foi uma vez ou outra? E quando você ia para Madrid, você se sentia tranquilamente numa cidade qualquer espanhola? Ou era uma coisa desconfortável para você, como catalão? Quando comecei a ir em Madrid, que eu ia recorrentemente, me sentia um estrangeiro. Me sentia exatamente igual como se eu fosse em Paris, em Porto, em Lisboa ou qualquer cidade. Me sentia absolutamente um estrangeiro. Eu não sentia... Tá bom que tinha a língua espanhola, obviamente. Eu falo em catalão e penso... O pouco que penso é em catalão. Eu não tinha uma empatia com a cidade. Essa era a verdade. E depois o Edu falou uma coisa, e não vou falar isso porque ele não esteja agora. Temos que eliminar o viés político. Não. O Barça Madrid não é pelo viés político, é por tudo a questão simbólica que ele tem. De outro tema. É muito importante a questão da mídia. A questão da mídia na Espanha, que não mora em Madrid, vive uma situação de anormalidade. Por exemplo, para alguém que mora em Madrid pode ser normal, mas a televisão pública espanhola, a TVE, e a rádio pública, Rádio Nacional de Espanha, o enfoque, a abordagem é de Madrid e do Real Madrid. Outro tema. A mídia privada, obviamente, pode ter a visão que eles querem, mas todos os canais privados que saíram na Espanha, todos eles, os de nova criação e os mais antigos, a partir das mudanças da legislação na década dos 80, todos têm a redação em Madrid. Não tem a possibilidade de você assistir um jogo do Barcelona por pay-per-view, estou falando pay-per-view, com um narrador que seja neutro nos jogos do Barcelona.
O narrador de um jogo Barcelona-Cádiz torce contra o Cádiz. E isso não é uma visão de um radical. Isso é a realidade. Então, isso que vai fazendo o copo não da intolerância, mas o copo da chateação com relação ao Madrid vai enchendo em cada jogo do Barcelona da Europa League, em cada jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, do time de basquete na competição europeia. Então, o panorama europeu, o torcedor do Barcelona, que vive em Barcelona, na Catalunha, só consegue ouvir informação do ponto de vista do Barcelona quando consome meios catalães ou quando tem desconexão de meios espanhóis. Então, isso faz que, ao longo de todo o dia, ouvindo rádios espanholas, colocando veículos que você está pagando pelo pay-per-view, você não vê do ponto de vista do seu time, e é um dos grandes. Você quer dizer que essa questão midiática, assim, esse sentimento que se tem em Barcelona de que tudo tem o ponto de vista centralizado do Real Madrid, em Madrid, você assistindo um jogo do Barça contra o Cádiz no Campeonato Espanhol. O jogo de basquete... Isso gera uma constante raiva, assim, uma constante bronca. Exatamente, assim. Porque é como você estar no Rio e toda a informação do Fluminense, do Vasco, seja feita desde Barcelona. E quando você está assistindo o pay-per-view do Vasco, você ouvindo falar alguém, não, porque, claro, você tem que pensar, porque em São Paulo... É uma situação de absoluta anormalidade. A situação na Espanha, que os veículos públicos espanhóis, pagados pelos impostos de todo mundo, o enfoque, a abordagem seja do Real Madrid, é normalizada. Isso acontecia na época da ditadura de Franco. Chegou a democracia, estamos há mais de 30 anos e continua exatamente igual. E isso faz que o torcedor do Barça, a animadversão que sente pelo Real Madrid é alimentada, é regada cada dia, quando ele se senta no final do dia para assistir o seu jogo. Inclusive acontece isso no handball, quando o Real Madrid não tem jogo de handball, não tem time de handball. Ou no futsal, o Real Madrid não tem jogo de futsal. Quando o torcedor do Barça assiste um jogo do Barça de futsal contra o Pozo de Múrcia, já sabe que o narrador vai ir pelo Pozo de Múrcia. E no próximo fim de semana, pelo Interview. E no próximo fim de semana, pelo time de Navarra. Isso é uma situação de anormalidade que não existe em outro país do mundo. Aí eu vou discordar de você. Eu acho que acaba existindo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente ouve muito... desde sempre, nós que somos jornalistas, então nem se fala da história do eixo do São Paulo, o eixo do São Paulo. Claro, os grandes grupos, o maior grupo de mídia do país, a Rede Globo, fica no Rio de Janeiro. Tem sede em São Paulo, tem sedes em outros lugares do Brasil, mas fica no Rio de Janeiro. E as outras todas quase em São Paulo, né? E isso gera em outros estados do Brasil muita reclamação, que os clubes de São Paulo e do Rio, o eixo do São Paulo, que a mídia está sempre protegendo, que a mídia é isso, que a mídia é aquilo. Então eu não estou discordando você está trazendo um parecer. Eu só estou falando que eu acho que existe em vários lugares. Quando você assiste um jogo de pay-per-view do Galo, essa última temporada com o Bahia, agora está na Série B. Geralmente tem uma transmissão mineira. Eu entendo o que você está querendo dizer. Não, mas assim, você não tem alguém cutucando, não, porque dá visão de um time que não está jogando. Isso é uma situação de anormalidade na Espanha, que o Edu falaria que não, mas que não é de Madrid e que não torce para o Madrid, não dá para entender. E depois, outro aspecto, Júlio, mudando. Mas diga-se, ao contrário daqui do Brasil, fazendo paralelo aqui com o Brasil, ao contrário aqui no Brasil, na Espanha, em cada região, na Catalunha nem se fala, mas não só na Catalunha, na Andalucia, no País Basco, na Galícia, enfim, em cada região existe uma mídia local forte e relevante. Existem jornais catalães, existem rádios catalãs, existem canais de TV catalães, e aqui no Brasil não.
Aqui no Brasil Em Porto Alegre, talvez sim. Porto Alegre, talvez sim. Porto Alegre talvez seja um pouco uma exceção. E claro que existe mídia local, mas não tem assim, nem perto da força dos Júlio, maiores nacionais. É assim, você, comentarista falando, infelizmente marcou, infelizmente, e você pagou para ver o pay-per-view. Eu nunca vi no pay-per-view no Brasil, eu assino pay-per-view, qualquer narrador e comentarista torcendo abertamente contra um dos dois clubes que estão jogando. E coloca os dois clubes de pay-per-view que você quiser. O Furacão contra o Internacional. Tanto faz. Sim, existe uma tentativa de manter certa neutralidade, de manter uma neutralidade, né? Por mais que muita gente fale do eixo e etc, etc. Exatamente. E a questão política é assim: o Barcelona na Catalunha é motivo de orgulho. Eu te diria que a instituição, pode soar isso uma loucura, mais importante, o presidente do Barcelona é uma figura, a relevância que ele tem na Catalunha é brutal. É mais que o presidente da Generalitat em muitos casos, como agora mesmo. A liderança entre o presidente do Barça e o presidente da Generalitat agora mesmo é muito grande. Então, assim, o Barça que representa, e isso representou sempre, não uma questão democrática na ditadura de Primo de Rivera e na ditadura de Franco, que era claramente. O que representa é uma visão regeneracionista da Espanha. Somos toda a questão das movimentos artísticos que aparecem já desde o século XIX e começo do século XX. O jeito de jogar do Barça só podia ter saído na Espanha, em Barcelona. Está mudo. É uma expressão cultural. É uma expressão o jeito de jogar do Barcelona se transformou numa expressão cultural. É uma expressão cultural e tem também não é discursinho políticas. Isso. Você considera mesmo que o jeito de jogar bola do Barcelona tem a ver com o que é? Porque eu sinto que o jeito de jogar bola o catalão, ele não é exatamente, pelo menos a noção que eu tive, tá? Você é você. Mas lá na Catalunha, às vezes que eu fui para lá, não é exatamente, não é um povo alegre como o andaluz, por exemplo. Não é um povo para cima. Você não vai para Barcelona, não é assim para cima. Mas o futebol do Barcelona eu acho que a visão que o mundo tem do futebol do Barcelona é de um futebol ofensivo, alegre, para cima e tal, não sei o quê. Se você vai na Fundação Miró, se você vai no Museu Picasso, e depois você vai assistir um jogo do Barcelona, e você vai ver depois, entre isso, antes você vai ver o percurso de Gaudí em Barcelona, você vê que tem uma linha. É disruptivo. O jogo do Barcelona, quando apareceu com o Cruyff, é disruptivo. A ideia que ele, o entendimento que ele tem, não somente do jogo, da concepção do clube com relação ao time de futebol. Aposta de jogadores de base, aposta de grandes jogadores mundialmente. Olha, a categoria, você quer receber mais? Obrigado. Luiz Milla pode ir para o Real Madrid. Temos aqui um menino na base que se chama Pep Guardiola. Então, assim, isso faz muito, tem um fator cultural muito grande. E a questão política desde a visão regeneracionista, desde a visão de resistência democrática nas duas ditaduras militares que teve a Espanha no século XX, a segunda devastadora de Franco, e depois na questão da democracia, também regeneracionista, e agora, nos últimos anos, no movimento independentista, o Barcelona é como a voz, representa a voz desses movimentos políticos em cada um e isso tem extremadamente orgulho torcedor do Barcelona. Isso não quer dizer que todo. Por isso que é mais que um clube. Por isso que é mais que um clube. Exatamente. Certo? Isso não quer dizer que na ditadura de Franco não tivesse franquistas. Obviamente que tinha franquistas. Obviamente que tem espanholistas teve na direção do Barcelona. Mas o clube tem isso. Quando a torcida do Barcelona recebe uma multa ao clube por mostrar pancartas independentistas no jogo da Champions, somos a única torcida da Europa que começa a assoviar o hino da Champions. Eu não sei o que aconteceu com o hino da Europa League, preciso perguntar para amigos meus que estavam no campo nos dois jogos. Mas por quê? Porque a torcida do Barcelona, mesmo que não seja independentista, entende que o clube sempre foi um lugar de democracia. O que significa democracia? Ter essa vida política conturbada. Para mim,
o fato do Florentino Pérez estar no Real Madrid, ser um rei sol, mudar os estatutos, a mídia em Madrid não fala absolutamente nada, a torcida, os sócios do Madrid não tem uma voz discordante, é tudo ao contrário dos movimentos que tem da política interna do Barça, que muitas vezes é autodestrutivo, mas eu não vejo autodestrutivo, é questão de democracia. A democracia, às vezes, pode ser vista como autodestrutiva, né? Mas a democracia não é autodestrutiva. Não é. A democracia é então, o que assim, temos de melhor. Quando né? você entra num jornal agora em Barcelona e começa a polêmica do Spotify, que, o Barcelona fechou o novo patrocínio da camisa e do nome do estádio. Mas o clube precisa aprovar através da assembleia de sócios, mas o clube não quer dar detalhes. Então, mas assim, em Madrid é um debate que você não veria. Isso é um exemplo de democracia, de estar vivo de uma entidade que é muito importante para a sociedade catalã. Muito bem, Kim, muito bem. Muito legal. É muito enriquecedora essa conversa. Uma pena que o Edu não pôde ficar até o fim, mas é o seguinte, quem gostou desse bate-papo entre o Kim e o Edu, quem está assistindo a gente pela primeira vez no canal UOL ou ouvindo a gente nas plataformas de podcast, né, no seu agregador preferido de podcast, saiba que na página do Futebol Sem Fronteiras, do podcast Futebol Sem Fronteiras, no YouTube, você entra lá, YouTube, coloca podcast Futebol Sem Fronteiras ou só Futebol Sem Fronteiras, a gente já vai aparecer ali. A gente tem essas conversas, a gente faz essas lives com mais frequência. Depois dos jogos do Real Madrid contra o Chelsea, a gente vai ter live. Depois dos jogos do Barcelona contra o Eintracht Frankfurt pela Europa League, a gente vai ter live. E no domingo, esse domingo agora, às 5 da tarde, tem o Super Clássico Barcelona e Real Madrid. Esse jogo não vai ser transmitido na televisão no Brasil, só no streaming, no Disney Plus, no Star Plus, né? E nós estaremos juntos, os três, eu, o Edu, torcedor do Real Madrid, e o Kim, torcedor do Barcelona, além de profissionais e que conseguem, atenção, viu, gente, conseguem trabalhar e falar um sobre o outro de forma independente, quase isenta, né? Mas quase isenta, né, Kim? Quase isso. Se precisa, se chama em espanhol, bajar al barro, descer, se precisa xingar, você xinga, não tem problema. Sim, aí que tá. Então, aí no domingo a gente vai acompanhar esse jogo às 5 da tarde, numa live, e a gente vai ver juntos esse jogo. A gente vai contando para vocês o que está acontecendo. Quem estiver assistindo o jogo pode deixar a gente numa segunda tela. Quem não estiver assistindo o jogo, assista a nossa live, que vocês vão se divertir bastante e vão ter a análise esportiva, não só gozação, não só pegação no pé um do outro, por um ser do Real, outro ser do Barça, mas a análise esportiva de qualidade, porque esses dois caras aqui, entendem muito, o Edu, que já não está mais com a gente, e o Kim, entendem muito de Real Madrid, de Barcelona e do sentimento, não só dos times que a gente vê na TV, mas do sentimento, do que significa torcer por um, torcer pelo outro, ser Real Madrid desde pequeno, ser Barcelona desde pequeno. Então, domingo, encontro marcado na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, e esta edição do podcast Futebol Sem Fronteiras fica por aqui. A gente vai voltar na quinta-feira que vem, já com Jamil Chad de volta, para falar sobre a data FIFA, né? Sobre as últimas seleções se classificando, garantindo passaporte, carimbando o passaporte para a Copa do Mundo do Catar. Obrigado, Kim! Um forte abraço. Obrigado, eu. Valeu, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. A gente volta na quinta-feira que vem aqui no canal UOL. Um abraço. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.